Aleluia! Amém. Segundo a tradução aqui do irmão Fernandes, ele brevemente voltará. Amém? Graça e paz, igreja. Alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Deus é bom. Em todo tempo. E em todo tempo. Deus é bom. Sukua. Olha o tempo ouviu-se. Aleluia. Amém. Deus seja louvado. Assim damos início ao nosso culto. E queremos desta feita convidar o estimado irmão a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos tirar um instante de oração e vamos nos consagrar perante a presença do Senhor. Ore ali para que o Senhor fale contigo durante o culto. Que o Senhor dê uma palavra para o teu coração. Ore para que não haja nenhuma distração. E peça com que Ele venha renovar, venha restaurar, venha fazer algo novo em tua vida. Vamos orar. Pai, nós
Amém, igreja? O som voltou, aleluia. Foi a unção das nossas mamães que fez com que tudo retornasse ao normal. Amém, igreja? Vamos nos colocar em pé. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu digo sempre que for possível, vamos ter essa oportunidade para testar aqueles que passaram no catecismo há muito tempo. Se ainda se lembram do credo apostólico. Então, em conjuntos, vamos recitá-lo. E, com certeza, com a ajuda aí da projeção, eu acho que esse é o último domingo. O próximo domingo já não vai ter mais projeção. Então, o irmão tem que memorizar já, o quanto mais cedo possível. Amém? Então, vamos recitar em conjunto o credo apostólico. Se a projeção atrasar, vamos avançar, irmão. Quem não falou, na conta dele. Vamos lá, irmãos. 1, 2, 3 e... Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e da vida eterna. Amém. Amém. Foi difícil, mas conseguimos. Uma salva de palmas para a igreja. Amém. Grande desafio. Podemos retomar aos nossos assentos e quero convidar o grupo coral dos jovens para entoar o seu hino. Amém, igreja? Aleluia. Deixa feita.
Queremos convidar a nossa secretaria para manter a igreja informada. Bom dia, amada igreja. Bom dia. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha o meu coração e a minha mente. Salmos 26, verso 2. Amada igreja, sejam todos bem-vindos a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. É com muita alegria que estamos aqui nesta manhã para assim podermos manter a igreja informada. Nós também gostaríamos de estender as nossas saudações a todo irmão que nos acompanha neste momento via online e apelamos àquele irmão que tem algum familiar com necessidades especiais. Por favor, chegue até aqui a nossa igreja, porque agora já temos aqui alguém que está a nos auxiliar. Amada igreja, pela graça de Deus, no domingo da semana passada, foi realizado o encerramento da Assembleia Regional e também houve batismo no primeiro culto. Dizer que aos coristas, o grupo coral Vozes Jubilosas já não está a receber coristas para os ensaios da Páscoa, porque já está bem próximo e assim já estão numa fase em que os ensaios já não permite receber novos coristas, mas depois da Páscoa, o amado irmão poderá juntar-se ao grupo coral Vozes Jubilosas. Ao irmão que tem o seu cartão de membro caducado, por favor, ao longo da semana, chegue na secretaria da igreja para assim poder renovar. O irmão deverá levar consigo o valor de 300 kwanzas. Amada igreja, pela graça de Deus, a semana finda foi muito, mas muito abençoada, onde nós tivemos o reavivamento espiritual da Sociedade de Senhoras com o tema Joelho no Chão, Casa em Pé. Foi uma grande, mas grande bênção e também foi possível realizar o retiro do conselho. Amados irmãos que inscreveram os seus filhos no GBC, ou reconfirmaram as matrículas, dizer que as aulas terão início no dia 14, é no sábado da próxima semana, quando forem 8 horas aqui no templo da igreja. Dizer também que dia 11 é já nesta quarta-feira e até o dia 15 estará a acontecer aqui na nossa igreja a campanha de evangelização denominada Feliz Namoro, uma atividade feita pelos jovens, vai acontecer pelas 18 horas, mas toda a igreja, começando com os adolescentes, são muito mais do que bem-vindos para fazerem parte desta grande atividade. Dizer também que nesta quarta-feira realizar-se-á a reunião de planificação do quadrimestre com os departamentos e as suas direções. Este encontro na quarta-feira vai acontecer às 16 horas ali na secretaria da igreja. Amado irmão, no dia 15 do corrente mês, é já no domingo da próxima semana, que o irmão terá a oportunidade de conhecer ou rever todo oficial da igreja, todo aquele elenco que estará a trabalhar para a igreja ao longo deste ano. Assim, amado irmão, líder departamento, subdepartamento, vamos nos preparar, amado membro do conselho, porque no domingo da próxima semana estaremos aqui nos 2 cultos para assim podermos ser apresentados e também apelamos a todos os líderes de departamento, por favor, ao longo da semana, pelo menos até na terça-feira, enviar toda a lista de todo aquele irmão que estará a trabalhar consigo ao longo deste ano. Já no dia 17 do corrente mês,
realizar-se-á o retiro de casais. Amado irmão, vamos nos preparar para este retiro, onde teremos um tema bastante pertinente: disciplina financeira. Como gerir racionalmente os recursos financeiros à nossa disposição. É um tema muito pertinente, tem a ver com finanças. Assim, amado casal, prepare-se. E este retiro vai decorrer no Canu Coslândia. É ali próximo à fábrica da Coca-Cola, para quem vai a Tundavala. Amado adolescente, fique preparado, porque no dia 22 do corrente mês será realizado a tarde de cinema com os adolescentes a partir das 15 horas. E ainda sobre os adolescentes, é no dia 28 também do corrente mês que será realizado o seu piquenique. Prepara o seu farnel, porque será uma grande bênção, será uma atividade muito boa, assim fique preparado. Dizer também que no dia 8 de março, realizar-se-á o concerto gospel da nossa irmã Lili Rauquelo. Este concerto vai decorrer na piscina da Nossa Senhora de Monte, pelas 16 horas. Para o ingresso, o amado irmão deverá preparar o valor simbólico de 3.000 kwanzas. Amados irmãos, a Páscoa já está próximo, é um momento em que nós, como igreja, preparamos para celebrar a morte e ressurreição de Cristo Jesus. E como está mesmo já bem próximo, nós gostaríamos de convidar um membro do Departamento de Missões e Discipulados para chegar cá em frente, nosso irmão Leonardo, não sei se está ali próximo neste momento, para falar acerca do que estão a preparar para esta grande atividade que é a Páscoa. Creio que o nosso irmão ainda não chegou. Vamos fazer o máximo possível para estar aqui no domingo da próxima semana. Assim, nós agora estamos a mudar de página para aquele momento especial, momento em que recebemos as nossas visitas. Assim, nós estamos dando espaço a todo irmão que está aqui nesta igreja pela primeira vez, ou que depois de algum tempo está de volta a casa. Por favor, irmão, coloque-se em pé, nós gostaríamos de saudá-lo. E se está de volta, nós gostaríamos de voltar a vê-lo. Temos ali alguma visita? Amada visita, coloque-se em pé. Amém. Bem-vindo, amado irmão, esta é a sua casa. Estamos muito, mas muito felizes com a sua presença. Assim, amada igreja, nós convidamos a nos colocar em pé. Vamos cantar um corinho de saudação à nossa visita. Vamos recebê-lo com todo o carinho, com aquele abraço forte. Aleluia. Amém. Deus é bom. Em todo o tempo. Deus é bom. Antes mesmo de nós cantarmos, vamos nos saudar de forma especial. Amém? Daí cantando ao irmão ao teu lado, um aperto de mão, lhe diz que tu és uma bênção. Aleluia. Seja bem-vindo, meu irmão. Essa casa também é sua. Imploramos ao Senhor pela tua presença delicada. Seja bem-vindo, meu irmão. És uma bênção para nós. Exaltamos ao Senhor pela presença delicada. Diga aleluia, 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 aleluia. Exaltamos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Exaltamos ao Senhor. Seja bem-vindo, meu irmão. Essa casa também é sua. Exaltamos ao Senhor pela presença deles cá. Seja bem-vindo, meu irmão. És uma bênção para nós.
obrigada. A igreja pode tomar o seu assento. Assim, no domingo da próxima semana, todo aquele irmão que tem deficiência auditiva será muito mais do que bem-vindo para continuar este culto conosco, bem como todos os irmãos aqui presentes. Muito obrigada pela atenção dispensada. Continuação de um culto abençoado. Muito obrigado, nossa secretaria, pelas informações. Assim a igreja está informada. Agora, antes mesmo de irmos para o nosso momento ofertório, na voz do nosso coral, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmos de número 150. Salmos de número 150 é o último capítulo do livro, perdão, Salmos não tem capítulos, é o último número do livro de Salmos. E eu vou fazer a leitura e a amada igreja irá acompanhar. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, amém. Então vamos seguir a nossa entrega de ofertas à voz do coral dos jovens.
Amém. Queremos convidar as nossas mamães também para entoarem o seu hino. Amém. Com Jesus havemos de ganhar. Essa é a nossa certeza de fé. Não sem Ele, mas com Ele. Assim queremos convidar a nossa mamãe Antonieta para vir e orar a favor das ofertas. Oremos. Pai bendito, Pai de amor, queremos te agradecer por este dia lindo que o Senhor nos oferece. Te agradecemos, Deus, pelas nossas vidas, pelo cuidado, pela noite que passou e pelo dia que chegou. Te agradecemos, Rei da Glória, pelo ar que nós respiramos, por tudo quanto o Senhor tem feito. Senhor Jesus, nós queremos pedir perdão dos nossos pecados, ó Pai. Queremos que o Senhor purifique os nossos corações, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar. Muitas vezes, Senhor, aborreceu o nosso próximo e ao Senhor. Por favor, Deus, venha nos perdoar. Agora, Pai querido, nós queremos consagrar nas Tuas benditas e poderosas mãos estas ofertas. Senhor, abençoe de tal maneira, Pai, que possa fazer muito para a Sua obra. No nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Agora, amada igreja, vamos nos colocar em pé e, na direção da banda, vamos adorar ao nosso Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz em Salmo 150 que tudo quanto tem fôlego, louve. Tudo quanto tem fôlego. Então vamos louvar ao Senhor, amém? Com o corinho que diz: firme nas promessas do Senhor. Convido a amada igreja a nos acompanhar assim, só com uma palma assim.
conosco, firme nas promessas. Firme nas promessas do Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Firme nas promessas do seu amor. Firme nas promessas de Jesus. Oh, firme, 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 firme nas promessas de Jesus. Oh, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Oh, firme, 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 firme nas promessas de Jesus. Oh, Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Só as palmas assim. Mais forte essas palmas, é para o Senhor, aleluia. Agora vamos lá. Firme na firme nas promessas de Jesus. Vamos passar mais essa estrofe uma vez. Firme nas promessas em que não falhar. Quando a tempestade vem me assolar, e batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Oh, firme, oh, firme, firme nas promessas de Jesus. Oh, Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Oh, firme, oh, firme, firme nas promessas de Jesus. Oh, Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Eu gosto muito de orar. Então, eu quero convidar os irmãos a orarem. Amém? Aleluia. Então vamos tirar uns 2 minutos para orarmos e falarmos com o Senhor. Declarar para Ele que mais perto nós queremos estar. Quanto mais perto nós estaremos de alguém ou estarmos de alguém, nós conseguimos identificar a sua voz. Nós temos pais, temos esposos, temos esposas. E se um deles pegar um telefone com um número estranho e ligar para nós, assim mesmo que essa pessoa dizer alô, nós saberemos quem é, por causa da intimidade que nós temos com ela. Então, se nós queremos ouvir a palavra de Deus, ouvir e reconhecer a sua voz, precisamos estar próximo. Então, no teu lugar, meu irmão, abra o seu coração e com a sua voz diga: Pai, eu quero estar próximo de Ti. Aproveite estes 2 minutos para falar com o Senhor. Não fique calado. Fale com o Senhor. Aqui na casa do Pai temos liberdade para falar com Ele. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Irmão, te convido, fale com o Senhor. Ore. 2 minutos. Agradeça pela vida, pela saúde, pela semana que começou bem. Mas só não fique calado. Só não fique calado. Só não fique calado. Se o irmão não sabe as palavras que vai falar, lembra da oração que Jesus ensinou aos discípulos. E fale só. Jesus conhece o teu coração. Fale, não fique calado. Não fique calado.
dor que me une a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Nós queremos estar perto de ti, Senhor. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins, eu irei morar. Então diga, me alegrarei perto de ti. Sim, perto, perto de ti, meu rei, sim, meu Deus. Então diga sempre sempre te suplicar, mais perto eu. Mais perto quero estar, meu Deus. Só mais uma vez diga assim, sempre hei de suplicar. Mais perto, oh Senhor, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Nós queremos estar mais perto de ti, Senhor. Então venha nos transformar. Oh Jesus. Diga assim comigo. Mais alto quero estar, Jesus. Meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me une a ti, sempre hei de suplicar. Diga assim. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue, lá mais alvos que a neve.
Só mais uma vez algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Oh Senhor, se neste sangue, algo mais que a neve. Serei. Aleluia. Aplaude bem forte o nome do Senhor. Amém? Vamos agora ceder esse espaço ao nosso pastor para a mensagem da manhã. Quero saudar a igreja com a paz, Senhor. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Para este domingo abençoado, e assim estou a convidar a igreja a abrir na palavra de Deus, a sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, e vamos ler o versículo 36. Evangelho de João 8, versículo 36. Se o irmão já encontrou, pode acompanhar ali na sua Bíblia ou no seu dispositivo, ou então simplesmente na projeção que temos ali. Diz assim a palavra do Senhor. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Repito. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Palavra do Senhor. Estamos orando. Nosso Deus, nosso bom Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu santo e bendito nome e agradecemos as Tuas múltiplas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas e a oportunidade de podermos ter, de estar aqui para Te glorificar, clamar o Teu santo nome e pedir para que mais perto possamos estar de Ti, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, que conhece as nossas necessidades e as nossas lutas. Assim, abra, Senhor, o nosso coração e permita que a Tua palavra venha fazer morada e que o Teu Espírito Santo venha nos transformar e venha nos libertar, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado. É sempre um prazer que quando nos reunimos para podermos partilhar a palavra de Deus, a palavra de Deus que é vida, a palavra de Deus que liberta e a palavra de Deus que restaura e que cura. E dizer que Deus tem nos abençoado de diversas formas, de diversas maneiras. E nesta semana em que termina e agora estamos a começar outra, tivemos momentos muito abençoadores, tal como a nossa secretária já disse, porque o Departamento de Senhoras promoveu então o seu encontro, a sua 4ª edição do Reavivamento Joelho no Chão e Casa em Pé. E também nesta semana tivemos o encontro dos membros do Conselho e os seus departamentos e subdepartamentos para podermos refletir naquilo que é a temática do quadrimestre, que é a transformação. Este foi o foco também deste reavivamento, que teve como o tema central Joelho no Chão e Casa em Pé, onde orou-se por diversos assuntos como da igreja, das famílias e tantos outros assuntos que este departamento concentrou-se para poder pedir que Deus pudesse abençoar ou possa abençoar, né? Onde refletiu que é necessário abrir o coração para que Cristo possa entrar e possa fazer morada
nos nossos corações, nas nossas vidas e nos nossos lares. E é necessário aprender a lutar com armas certas, porque muitas vezes nós oramos, nós não sabemos lutar com armas certas. É necessário conhecer quais são as ferramentas, que é o capacete, a couraça, as sandálias, a espada. É necessário conhecer todas essas ferramentas para você poder entrar na batalha. E também, ao entrar na batalha, você precisa se santificar diante de Deus, porque sem a qual ninguém verá a Deus, né? Sem santidade ninguém verá a Deus. Quando nós não clamamos, quando nós não buscamos a Deus em forma a santificar e não santificamos o nosso lar, nós teremos dificuldades para podermos cuidar do nosso lar. É necessário conhecer as guerras ou as lutas e as ferramentas com quem podes lutar. E também puderam refletir acerca da ansiedade. Hoje temos muito problema com a ansiedade ao nível da nossa sociedade, e muitas pessoas hoje entram em depressão, outros até chegam a ponto de tirar a vida por causa da ansiedade, por causa de querer aquilo que o amanhã ou aquilo que você não pode ter. Então é importante orar e pedir a Deus, porque a oração é a única luta para podermos combater a ansiedade. E, por fim, a oração de ações de graça, porque Deus é feito de carne e não de pedra. Ele sente, ele tem essa sensibilidade em poder sentir e reconhecer quando o seu filho se dirige ou a sua filha se dirige em oração perante a sua presença. E também podemos ver que a oração é, sim, a espinha dorsal da igreja, do departamento e de qualquer lar. Uma casa, uma família, uma igreja que não ora, ela está afadada ao fracasso. E quem está de joelho nunca vai tropeçar, mas aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Então, quem está de joelho realmente não tropeça. E ainda no retiro, com os membros do conselho, os líderes dos departamentos, os subdepartamentos, refletiram acerca da renovação da mente para a transformação espiritual, onde fez-se perceber que a verdadeira transformação espiritual, ela começa na renovação da mente pela palavra de Deus, e que quando a mente é enganada, o coração se desvia e o corpo pratica pecado, né? Quando isto acontece. Então, é necessário olhar para todos esses aspectos. Em suma, foi um momento muito bom, de uma semana de bastante oração, de bastante entrega, e que a igreja esteve envolvida. Então, nós apelamos ainda que a igreja continue orando e suportando-se uns aos outros em oração, porque isto é bom, nos fortalece e nos faz crescer. O texto que nós lemos faz referência de que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há transformação sem libertação do pecado. O Filho que liberta é Jesus. E a Bíblia vai afirmar isto na sua palavra, na palavra de Deus, que em João 1:29, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Filho é a vida, e sem ele ninguém vai ao Pai. Ele afirma: eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O Filho é essa verdade. E essa verdade é uma verdade que liberta. Essa verdade é uma verdade que cura. Essa verdade é uma verdade que traz paz. Essa verdade também é a verdade que transforma o homem de todas as suas lutas, de todas as suas preocupações. Então, e o Filho mesmo vai dizer que eu vim para que tenhas paz, para que tenhas vida, e a vida em
abundância, né? E João, desde a parte B, vai dizer isso, que ele veio para que possamos ter paz, possamos ter liberdade, para que nós possamos ter essa vida e uma vida de alegria, não mais uma vida de tristeza, não mais uma vida de lamentações, mas uma vida de alegria, uma vida firmada aos seus pés em Cristo Jesus, né? A verdadeira liberdade, ela reside apenas em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus é lá aonde nós encontramos a verdadeira liberdade. Muitas pessoas já foram buscar a liberdade em muitos sítios, em vários lugares. Outros até foram buscar a liberdade no álcool, na droga, em tantas outras coisas para tentar se sentir livre. Mas em tudo isso nós não encontramos liberdade. A verdadeira liberdade nós só encontramos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E é por isso que ele vai trazer esta afirmação: se verdadeiramente o Filho vos libertar, então sereis livre. Cristo é o verdadeiro libertador que cura, que transforma a nossa condição de escravo para filho, né? Para filho. E ele vai apelar que a todos quanto receberem, a todos que receberem Cristo como Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de serem chamados filhos e filhas de Deus. Foram alistados neste rol que é dos filhos de Deus. Mas para que sejas alistado nesse rol, você precisa tomar uma decisão. Você precisa abandonar a sua vida de pecado e se apresentar diante dos pés, reconhecer que este é o único filho, é o único caminho que é a salvação, aquele filho que ele mandou, que ele disse que porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que crer nesse filho não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna é a verdadeira liberdade. Essa vida eterna é aquela que nos liberta, é aquela que nos dá paz, é aquela que nos dá a alegria para sermos chamados filho. E o versículo 35 deste texto que nós estamos a ler vai dizer que o filho sempre faz parte da família e é livre da escravidão do pecado, é livre da escravidão do medo, é livre da escravidão da culpa. Quando nós somos filhos, já não vivemos presos, já não vivemos na dependência, não ficamos com o medo dos gatos quando estão a andar em cima do teto, o medo de qualquer outra coisa em que nós saímos e atiramos sal em cima da mesa para dizer está amarrado, ou então aquelas ideias que surgem que coloca a bacia na porta para que quando o demônio vier, vai ver água e não vai entrar. Quem crê em Jesus Cristo é livre de todo esse medo, de toda essa culpa, já não mais fica completamente preso nesta situação. Então, a liberdade em Cristo Jesus traz paz, né? Traz propósito e a verdadeira alegria de viver como verdadeiramente filho e filha de Deus. Só aqueles que são livres, só aqueles que apresentaram, que foram lavados no sangue do Cordeiro, esses sim são chamados filhos de Deus e esses são livres dessa escravidão do pecado, né? E o texto vai dizer sim que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Dentro do capítulo nós encontramos uma discussão muito grande entre Jesus e os fariseus, porque Jesus vem com uma missão, ele veio para libertar. Eles sabiam que viria o Messias, viria alguém para poder libertar, para poder trazer paz, para poder trazer cura a este Messias. Mas a noção e a ideia do que o povo tinha desse Messias que devia vir é o Messias que viria em um cavalo, vestido de rei, com uma escolta e entraria para poder recuperar o poder que havia se perdido. Esta era a ideia que se tinha, mas para a surpresa do povo, o Messias está a vir por cima de um animal de carga, está a vir por cima de um burrinho, né? Isso começou a baixar a expectativa e como se não bastasse, as pessoas vão cantando Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do
do Senhor, né? E as pessoas vão tirando e vão colocando aquilo que tem para que este Messias possa entrar. Mas aqueles que tinham a expectativa, porque essa ideia que eles tinham do rei, do Messias, do libertador, é alguém que vem com um sentido de arrogância para poder salvar, para poder libertar e combater, para poder devolver o poder aos filhos e filhas de Deus. Mas não é isso que está a acontecer. Está a entrar o Messias humilde, está a entrar o Messias fora daquilo que é a expectativa. Isso começou a trazer dificuldade para poder acreditar se realmente este é o Messias. Este mesmo aquele será que vai nos libertar? E ele começa esta conversa ali com o povo e dizer assim: eu vim para poder vos dar vida, eu vim para poder vos salvar, eu vim porque eu sirvo a um pai, que é o vosso pai, que é o pai de Abraão, que é o nosso pai Abraão. Mas ali começa a trazer uma dúvida, não é possível. Nós adoramos ao Pai, que é o nosso Deus, e nós somos filhos de Abraão. Isso começa a trazer alguma dificuldade pelas afirmações que Jesus vai podendo fazer acerca da sua missão. E ele vai dizer que eu conheço Abraão, eu conheço os profetas, e eles vão dizer assim: calma aí, você nem 50 anos tens, como é que conhece este homem? E quando ele vai afirmar também, dizer que eu sou o que sou, isso vai começar a trazer uma dificuldade em lhe acreditar. E isso vai fazer também com que os sacerdotes começam a se levantar para dizer assim: realmente este homem está endemoniado, porque ninguém pode fazer estas afirmações. Isto começou a trazer dificuldade, mas Jesus não estava a falar de uma libertação política, não estava a falar só de uma libertação política, mas ele estava a falar de uma libertação espiritual, uma libertação porque o povo estava preso no pecado, estava escravo do pecado e precisava ser liberto. É dessa libertação em que Jesus estava a se referir quando ele estava a conversar com os judeus que haviam crido nele, mas a vida deste ainda estava ligado às tradições, porque eles cresceram numa tradição completamente religiosa e conheciam todos os métodos, conheciam todas as leis, conheciam todas as maneiras de viver. E eles criam nisso, e é isso que lhes conduzia. E quando Jesus vai chegar e vai dizer assim: eu vou destruir esse templo e vou reconstruir em 3 dias, isso também começou a trazer dificuldade para este povo. E viram para ele como alguém que está a blasfemar o nome do Senhor. Porque para este, a verdadeira liberdade vem da origem étnica. E é por isso que eles vão afirmar que se somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Mas Jesus vai dizer aqui: vós sois escravos do pecado. O vosso pai é Satanás. E isso levanta a ira por este povo que estava ali, porque não estavam a entender o que Jesus estava realmente a afirmar. Não reconhecem a escravidão espiritual. Mas Jesus vai afirmar no versículo 34 que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Queridos irmãos, queridas irmãs, o pecado escraviza, o pecado nos mantém reféns, o pecado não ajuda, o pecado simplesmente nos envelhece, o pecado nos mantém distante daquilo que é a presença de Deus. Então, o pecado domina, escraviza, vicia. E nós vemos hoje na nossa sociedade, muitas pessoas sorrindo, muitas pessoas vivendo de alegria e de aparência. Eles aparentemente estão felizes, mas eles são escravos do pecado, vivem no vício do pecado, vivem no vício do álcool, no vício da prostituição, na feitiçaria, na pornografia, vivem completamente presos e não conseguem largar o vício. Todas as vezes que tenta largar o vício, só consegue viver 1, 2, 3 dias ao máximo, logo está a voltar, porque não consegue viver livre daquele pecado, porque o pecado dominou.
né? Dominou, e todas as vezes que ele sente a necessidade, é como se uma luta renhida e que ele não consegue se libertar da situação em que ele está a viver. É essa escravidão, é a escravidão da feitiçaria. A feitiçaria nos escraviza e mantém as pessoas refém, porque as pessoas não conseguem se libertar daquilo que é o pecado. E elas gritam por dentro, pois que estão presas nesses vícios todos que nós acabamos de mencionar aqui. Alguns até na mentira, outros no roubo, outros até na burla, e vivem a vida deles, fazendo a vida deles, burlando e enganando pessoas. Estão presas nisto e precisam de libertação. Se o filho não fazer morada, se o filho não entrar, se o filho não vos libertar, verdadeiramente não sereis livres. Ele precisa vos libertar, ele precisa libertar as pessoas que se encontram presas nessa situação, nos traumas, na ansiedade, nas mágoas do passado. Há pessoas que vivem completamente no passado, carregam o passado tão rijo em que basta você tocar, é que como você ativa o botão lá do passado e simplesmente você vê as pessoas, alguns não conseguem expressar, não conseguem falar os problemas que eles vivem e simplesmente começam a lacrimejar, começam a chorar, começam a gritar, porque estão perdidas, porque não conseguem se libertar. Elas precisam desta libertação, precisam se chegar diante dos pés de Cristo e confessar, abrir o coração e poder falar aquilo que lhes mantém preso. Eu não sei nesta manhã o que é que te mantém preso, o que é que te escraviza. Não importa o que, Jesus está a bater a tua porta e Ele quer entrar, Ele quer te libertar da sua condição de pecado, da sua condição pecaminosa. Depende simplesmente de ti. Eu não sei qual é o vício que te mantém preso, não sei qual é o vício que você sempre, e tem sido sempre esta tua luta, esse teu tendão de Aquiles, em que todas as vezes em que você se encontra diante dessa situação, você não consegue resistir. A Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que nós não recebemos tentação maior do que a nossa capacidade. Se você não tiver essa intimidade com Deus, não tiver esse costume de olhar e ler sempre a palavra de Deus, ouvir o que tem para te orientar, você não vai conseguir se libertar deste vício. Lembra-se que Cristo é o verdadeiro libertador. Só Ele quer te libertar. Só Ele pode transformar a tua vida. Só Ele pode transformar a tua tristeza em alegria. Mais ninguém. O álcool não tem esse poder. O vício, o cigarro, a pornografia ou qualquer outro pecado não tem esse poder. Simplesmente é um calmante que vai te deixar relaxado no momento e vai voltar. Nos vícios não tem nenhum valor. Simplesmente Cristo é o único que liberta e que te tira essas mágoas do passado. Porque o pecado é essa prisão invisível que vai prometer te dar prazer, mas simplesmente não tem prazer. Ele só vai te escravizar. São esses os desejos da carne que de forma ardente eles gritam, mas não te libertam. Simplesmente te mantém vivo, te mantém apenas ali completamente dependente. Então, por isso é que Jesus vai afirmar que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre do domínio do pecado, livre de qualquer outra situação que esteja a te manter preso, que esteja a te manter completamente dependente desta situação. A restauração dos relacionamentos com Deus depende da tua entrega, depende do teu reconhecimento e visitar o teu coração e saber qual é o pecado, qual é o problema que te mantém distante de Deus, qual é o problema que tem criado inimizade no meio da família, qual é o problema que tem feito com que você seja o causador de problemas dentro da sua família. Talvez na sua família você foi considerado como aquele que é o causador dos problemas. E todas as vezes que você chega, é que não há
paz na família. Simplesmente as pessoas reconhecem, olha, o problemático chegou. Aquele que sempre levanta a calúnia chegou. E quando você chega lá no teu grupo de convívio, seja no coral, seja no teu lugar de serviço, todas as vezes que você chega, todas as pessoas dizem assim, bem, a paz se foi, né? Quando você falta no serviço, é como se o ambiente da empresa se torna leve. Basta você chegar, o ambiente se torna completamente pesado, completamente desagradável. Mas os filhos e filhas de Deus não deviam ser assim, porque vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Aonde um cristão chega, deve trazer paz, deve trazer alegria, deve trazer esta harmonia e esta boa convivência, em vez de trazer esses conflitos e estes momentos de problema. O Filho de Deus é aquele que é o catalisador, é aquele que vem a edificar e cimentar os relacionamentos. Ele deve ser alguém relacionável, deve ser alguém em que, quando nós conversamos com ele, nós encontramos paz e alegria. Então, a verdadeira liberdade é uma obra de Deus no interior do homem, que resulta numa nova maneira de pensar, numa nova maneira de agir e também de testemunhar e poder dar o seu testemunho. A nossa vida deve ser uma carta aberta daqueles que são filhos e filhas de Deus. Quando o mundo olha para nós, consegue ver uma transformação em nós. E não simplesmente quando olha para nós e diz assim, se esse que é chamado Filho de Deus continua a se proceder desta maneira, prefiro continuar no meu canto. Não devia ser assim, nós não devíamos ser motivo de escândalo, mas nós devemos ser motivo de alegria, para que as pessoas possam olhar em nós e possam receber Cristo como Senhor e Salvador e possam ser libertos dos problemas. Nós devíamos ser aquelas pessoas em que quando nós chegamos, as pessoas correm diante de nós para poder ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de orientação. A libertação precisa começar em mim. E eu devo ser agente libertador por causa do meu caráter, por causa das minhas ações e a minha maneira de agir. E ela começa com a ação do Espírito Santo e se manifesta também numa nova maneira de viver, numa nova maneira de servir e numa nova maneira de agir. E Jesus vai replicar e vai trazer bem esta verdade. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. A palavra de Deus, quando não está em ti, você é um agente do mal. Você é um agente que procura sempre destruir, que procura sempre trazer calúnia e difamação no meio da igreja, no meio da comunidade, no meio da tua família. O Espírito Santo precisa alcançar e precisa te libertar através da palavra de Deus e se manifestar então nessa nova maneira de viver. Então, para nós que tenhamos a verdadeira liberdade em Cristo Jesus, nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. É isso que Romanos 12, 1, 2 vai dizer, que o Espírito Santo precisa nos renovar. Nós precisamos ser transformados pela palavra do Senhor, onde Paulo vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é a nossa maneira de viver. Isto vai acontecer a verdadeira transformação da nossa mente. E ela começa na nossa mente, ela vem até o nosso coração, trabalha nas nossas atitudes, trabalha no nosso caráter e vai se manifestar na nossa maneira de agir, como nós agimos, como nós nos comportamos, como nós falamos e agimos no nosso dia a dia. E eu penso que a igreja precisa ser essa agente de transformação e aqueles que são filhos e filhas de Deus precisam viver essa transformação, esta libertação, tanto no seu caráter, no seu agir e na sua maneira de pensar e de viver. Se isto não acontecer, nós não seremos livres, estaremos completamente presos
no pecado e nós não seremos esses agentes de transformação. Nesta manhã, o Senhor quer libertar o teu coração. O Senhor quer te libertar dos teus vícios. O Senhor quer te libertar da tua condição de pecado, da tua condição de sofrimento, de escravidão. Mas depende de ti. Se abrires o teu coração, Ele verdadeiramente vai entrar e quer trabalhar para o seu coração. Eu quero convidar o irmão ou a irmã para poder baixar a sua cabeça e poder orar e poder reconhecer a tua condição. Como você está? Será que você está livre do pecado? Você está livre do vício que te aprisiona e da situação em que você vive? Ou você continua vivendo ainda naquela situação de continuar a destruir aquilo que é a obra de Deus? Lembra-te que você é o templo do Espírito Santo. E sendo o templo do Espírito Santo, você precisa viver de forma livre, de forma limpa e de forma que sejas liberto no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Salvador. Vamos orar. Nosso Deus, nosso bom Pai, nós estamos diante de Ti, queremos orar, queremos pedir que o Senhor venha nos visitar, venha nos libertar, venha nos transformar e venha nos tornar completamente livre. Porque a verdadeira liberdade vem somente de Ti, que é o nosso Deus e o nosso Pai. Nós não temos a outro a quem nós possamos correr, a quem nós possamos pedir a verdadeira liberdade. Pai, nada neste mundo tem a verdadeira felicidade a não ser em Ti. E é por isso que nós pedimos que o Senhor visite os nossos corações, visite as nossas famílias e possa nos libertar. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, venha, Senhor, e habite nos nossos corações. Amém. Somente em Cristo há liberdade. Ele é o nosso bom amigo. Vamos nos colocar em pé e cantar este hino. Quão bondoso amigo é Cristo. Carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, Pai, com fé ao esforço, teus amigos te desprezam, oh, dá-lhe sem oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando
seu sangue puro, nossa mancha para lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Convidamos o nosso pastor para dar a bênção. Pai, muito obrigado por este dia que o Senhor nos oferece e pela oportunidade de podermos reunir aqui neste lugar que nós temos escolhido como lugar de adoração, louvor e exaltação ao teu santo e bendito nome. Pai, obrigado pelos hinos, obrigado pelas ofertas, obrigado pelas visitas, obrigado, Senhor, pela presença de cada um de nós neste lugar. Oramos, Pai, que o Senhor venha visitar cada família, cada irmão aqui neste lugar e venha poder, Senhor, libertá-los, Senhor, de qualquer situação que lhe mantém escravo do pecado. Que o Filho venha, Senhor, o libertar e venha o manter livre, Senhor, pelo teu sangue que foi derramado na cruz. Senhor Jesus, nós queremos agradecer também pelas múltiplas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas famílias e, em geral, na tua igreja. Pai, aquelas que o Senhor tem liberto, Senhor, de várias situações familiares, de várias situações, Senhor, presos, Senhor, demoníacas, Senhor, nós queremos te agradecer. Aqueles que o Senhor também os livrou de vários escapes, acidentes que passaram, Senhor, nós queremos orar e agradecer por isso. E continuamos a orar que o Senhor continue trabalhando no meio da tua igreja. Aqueles que ainda se encontram acamados, Senhor, Pai, por favor, passe por cada casa, por cada cama no hospital, ó Deus, e venha libertá-los, venha curá-los em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, Pai. Oramos aqueles que estão ainda chorando pelos seus entes queridos, Senhor. Venha consolá-los, Senhor, no nome de Jesus. Pai, oramos ainda, Senhor, pela família da irmã Tatiana, o seu esposo, Senhor, que em pouco tempo, Senhor, perderam seus parentes. Pai, por favor, continue a consolá-los e a confortá-los em nome de Cristo Jesus, assim como os nossos jovens, Senhor, Cláudio e Edivaldo, Pai, por favor, continue, Senhor, a consolar os seus corações. E todos aqueles, Senhor, que no nosso meio também passaram por uma situação difícil, o Senhor sabe e o Senhor conhece e nós oramos. Pai, obrigado pela semana que passou e por esta semana que começa, aonde, Senhor, a tua igreja ainda continua louvando e exaltando. Consagramos, Senhor, a atividade da juventude que está começando na quarta-feira. Que o Senhor venha falar e venha ministrar o coração dos nossos jovens para que possam ter, Senhor, namoros que glorifiquem e dignifiquem o teu santo e bendito nome. E venha usar os preleitores desta semana para que possam trazer assuntos realmente do dia a dia, que não fiquem, Deus da glória, em nível teórico, mas sim em situações práticas. Oramos, Deus da glória, pela preparação da atividade dos casais que vai acontecer. Venha fortalecer e venha usar, Senhor, o teu filho que estará falando. Use o Senhor como teu instrumento para ministrar a tua palavra, para que os casais venham ser desafiados e fortalecidos em poder, Senhor, gerir aquilo que o Senhor lhes tem dado e possam partilhar com a tua obra. Deus, esta é a nossa oração e ao sair queremos, ó Deus, pedir que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, esteja com a tua igreja de hoje para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Podemos retomar os assentos. Chegamos no final do nosso culto e desta feita queremos pedir ao nosso pastor, que foi o pregador desta manhã, para se dirigir à porta direita. Nosso pastor Abias, à porta ao fundo, e eu estarei aqui à porta esquerda
para despedirmos a congregação. Desejamos um ótimo domingo com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?